Então seja bem-vindo e vamos relembrar juntos neste bate-papo bem descontraído sobre tudo o que aconteceu neste ano de 2014. E a gente começa falando sobre uma informação internacional que a gente bateu muito, principalmente nas duas edições do Eco 30, sobre o Ebola. Situação complicada, né? O Ebola é uma doença que realmente assustou o mundo neste ano de 2014. Vou pedir para que o Eric coloque, por gentileza, as imagens para nós revermos juntos a situação preocupante que foi. Olha só. Essa foi uma capa da Time, né? Porque os médicos do Ebola, os médicos que lutaram contra o Ebola lá na África, eles acabaram se tornando aí a personalidade do ano. Revista Time, que ela sempre coloca os destaques. Então ela fez uma homenagem aos médicos aí. E não é para menos, né? Sim, uma doença tão menos. Perigosa, realmente se arriscar dessa maneira, tem que realmente ser um profissional de altíssimo nível e ter que saber o que está fazendo. Só para a gente ter uma noção de números, Beza, essa doença atingiu 17 mil pessoas no mundo inteiro e matou mais de 6 mil desde que chegou à África Ocidental em meados de janeiro até chegar nos Estados Unidos e também na Europa meses depois. Eles tentaram fazer testes iniciais de uma vacina, até estes testes se mostraram promissores, mas a previsão é que essas doses estejam disponíveis somente no ano que vem. Então, eles estão desenvolvendo essa vacina em parceria com o Instituto Nacional de Saúde, lá nos Estados Unidos, e deve estar disponível apenas no ano que vem. Mas isso tem causado também problemas graves, econômicos, políticos. Agora, neste momento, a gente está vendo algumas imagens que nós exibimos durante o Eco 30. Olha só a situação complicada que ficou lá na África Ocidental. Principalmente em quais países? Foram aqui Libéria, Serra Leoa e Guiné. A Libéria foi onde começou, não é isso? Isso. Libéria foi o país que mais teve casos, porém, nos 2 últimos meses para cá, de novembro até dezembro, diminuiu a quantidade de casos. Conseguiram amenizar a situação na Libéria. Porém, em Serra Leoa, neste momento, é o país mais complicado a situação, porque está proliferando cada vez mais essa doença em Serra Leoa e as condições lá são precárias, Beza. É impressionante. Eles não têm condições de higiene, eles não têm condições corretas. A África como um todo, né? E você já esteve lá, inclusive, Sim, né? Estive no Malawi. O continente africano, o que chama a atenção, que a gente sempre questiona, é um continente pobre e cobiçado, não é? O continente africano, ele é rico em recursos naturais, como petróleo e minérios valiosos, recebe pesados investimentos estrangeiros, mas ainda enfrenta conflitos sangrentos, não é? Muita miséria e doenças como esta aí, que nós estamos comentando, que nós comentamos aqui no decorrer de 2014 aqui no nosso jornalismo. Inclusive você, né? Você comentou muito. Você comentou muito na edição da noite. É porque, para mim, como jornalista, jornalisticamente falando, é um fato preocupante. Inclusive, as emissoras de maior porte, as emissoras nacionais, também comentaram bastante em seus telejornais, porque, querendo ou não, é uma doença que se chega a um centro populacional muito grande, é uma doença que você consegue se infectar através dos fluidos das pessoas, através do suor, contato com secreção. Então, se chega um caso, um africano, por exemplo, que veio para o Brasil, lembra daquele caso que aconteceu? Deu muito o que falar. Isso, ele é um Paraná, guineano que estava em Cascavel, no Paraná, e o Ministério da Saúde se mobilizou para tentar ajudar esse cara, levaram ele até o Rio de Janeiro, num avião escoltado, né? E graças a Deus descobriram que era um alarme falso, que ele não estava com ebola, era uma gripe comum, ele teve febre, mas imagine só, um africano falar, olha, faz 2 semanas que eu estou aqui no Brasil, teve febre, no surto que estava lá na África, realmente foi bem preocupante mesmo, uma situação preocupante. Então, se ele tivesse realmente ebola, você acha que o Brasil estaria preparado para tentar controlar essa doença? Se ele vai para o metrô de São Paulo, por exemplo, que lá as pessoas, principalmente horário de pico, inclusive muitos até criticaram essa atitude, né? De tirá-lo do Paraná e levá-lo até o Rio. Teve uma crítica forte também. É um risco, né? Que deviam ir até ele, não um risco. Andar com ele aí pelo porque eles quiseram levar também para o Rio de Janeiro por causa do hospital, que é preparado, é um dos hospitais mais preparados para controlar esses tipos de doenças contagiosas. Por isso que levaram, mas realmente situação complicada.